Você está no Auto Acadêmico. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. E hoje nós viemos visitar nada mais, nada menos que ADG, Oficina High Torque Kaizen. Alexandre, muito obrigado por receber a gente. Eu te agradeço. Eu sei que você é muito ocupado, teve que ir aí parar um monte de atividade para dar esse espacinho para a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer participar aí também desse projeto, que eu creio que vai ser de grande importância aí para o desenvolvimento profissional dessa categoria que, como você sempre disse, né, os guerreiros das oficinas. Os guerreiros das oficinas. Alexandre, conta um pouquinho. Para quem não te conhece, é pouca gente que não te conhece, mas ainda tem algumas pessoas. Conta um pouquinho da tua história. Olha, o fato de ser conhecido, ele tem dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. O lado bom, por ser muito imerso na parte de mecânica, a gente gosta de aprender coisas novas, buscar soluções e tal. Mas o lado ruim é que boa parte desse conhecimento veio de algumas polêmicas que a gente acaba entrando, a gente não consegue, a gente acaba desagradando algumas pessoas, mas é assim, faz parte da característica das pessoas, né? Mas acho que para quem me conhece nesses quase 20 anos, são 18 anos aí na internet mostrando o dia a dia de uma oficina mecânica, eu acho que muita gente se identificou, viu o meu crescimento e também se espelharam e também quiseram, usando do mesmo recurso, também crescer. Então eu não nasci sabendo tudo. Nesse exato momento eu estou aprendendo uma coisa nova. Eu acabei de até vou compartilhar com o pessoal. Fiz 49 anos agora no dia 7 de julho. E a gente vê que está sempre aprendendo. A gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo. Então eu acho que isso é que o canal vem mostrando nesse trabalho na internet. Vem mostrando assim que um ADG com 30 anos, que começa, na verdade, com 26 anos a aprender mecânica, com 30 anos abre a oficina, e nessa estrada de 20 anos de oficina mecânica, a gente tem muito que aprender, um com o outro. Não tenha dúvida. Me conta a High Torque hoje. A High Torque virou uma franquia. A High Torque, em 2015, uma matéria de uma revista me despertou para a ideia de franquear. Foi um sucesso, eu não imaginava que seria assim, teria tanta procura. Foram vendidas muitas franquias imediatamente, mas o ADG não era um franqueador ainda, estava nascendo um franqueador. Então nascia empresários com franquias e um franqueador. E o franqueador também teve que amadurecer. E é um mercado de muita responsabilidade, porque tem a sua marca. Sim, o seu nome. E ele está ali com pessoas que às vezes elas ainda estão aprendendo, né? Elas têm que entender o valor daquilo que da sua marca, o peso que tem e a dor que foi para chegar até naquele momento. Hoje eu posso dizer que a gente está maduro, já houve renovação. As unidades que eu achei melhor seguirem com marca própria, individual, foi tudo acordado e está tudo bem. E agora a gente tem um modelo diferente. Então a gente está amadurecendo modelos cada vez mais simplificados dentro de uma visão que é possível franquear. Porque existe uma grande diferença. Serviços rápidos, serviços menos complexos, ok, mas aqueles serviços de diagnóstico mais avançado, aí já é com os colegas aí que dedicam parte da sua vida a se especializarem. Entendi. Quantas oficinas hoje? Hoje são 10 oficinas ao 10. Todo. Mas já tive 22. Uau. Nordeste todo a gente já teve. Uau. Mas existem mercados que têm a sua cultura local, o meio ali, a forma de lidar do prestador de serviço com o profissional é um pouco diferente. Então a gente tem que fazer o quê? Se adaptar. São Paulo absorveu muito bem, né? Aqui eu nunca vi esse lugar, eu vim para cá há 7 anos e é uma terra de... Tudo que você faz bem feito, prospera. Vai bem. O segredo é fazer bem feito. Exatamente. Então a gente vê que tem espaço para muito colega aí se desenvolver, crescer, né? Aprender, mesmo aí, com 49 anos a gente está aprendendo. Sim, não tenha dúvida. A base da High Torque é tecnologia e informação. Exato. E serviço bem feito. Eu estou errado? Quer complementar?
Exatamente, a gente está sempre buscando trazer melhorias aos processos. Quero até depois tentar compartilhar com os amigos para ver se a gente ajuda os colegas, né, das oficinas. Mas uma das coisas que me fez começar foi que eu vi que a honestidade no Brasil é um produto que se vende. Ainda mais em mercados que tem aquele... O pessoal acha que é tudo igual, que são desonestos e tudo mais. Eu falei, puxa vida, dá para mudar esse conceito? Dá. E aí a gente vê que tem um público que busca muito isso, que ele é desconfiado. Sou mineiro, a High Torque começa em Minas, onde o pessoal está todo desconfiado. E depois disso, além dessa parte de honestidade, que é obrigação de todos nós, a gente está sempre investindo em inovação. O que eu posso fazer para trazer uma experiência melhor na manutenção automotiva, que otimize o processo e torne o valor, o custo-benefício operacional de todo, que vale mais a pena para o cliente e para o prestador de serviço. Você sabe que são duas bandeiras que eu sempre levantei. Uma é que a maioria dos mecânicos é honesta. A maioria, sim, com certeza. A maioria é honesta, é uma classe honrada. Com certeza. Existem aqueles desonestos? Existem, mas isso é em qualquer profissão. Qualquer profissão, exato. Qualquer profissão tem desonesto. Malandro tem tudo quanto é lugar. E a outra bandeira que eu sempre levantei é da inovação e do aperfeiçoamento profissional. É uma bandeira que você também levanta. Eu acho que agora, depois de tantos anos, a gente trabalhando e aprendendo, quando eu pego os vídeos lá atrás, de 18 anos atrás até agora, eu vi que eu trabalhava com educação sem saber. Porque vários colegas falam, eu abri minha oficina porque eu assistia o seu vídeo. Eu comecei a usar tal ferramenta porque eu assistia seu vídeo. É legal isso, né? Porque você está num evento grande de mecânica e as pessoas vindo te agradecer porque é alguma coisa que você passou de bom para ela. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a educação, de um jeito ou de outro, só um malucão que nem eu para alugar um Uno, um novo Uno, em 2010, eu aluguei para poder mostrar o procedimento de troca de correia. Não era um cliente, eu queria ser o primeiro a mostrar o procedimento de troca de correia dentada daquele motor Fire Evo. Comprei as ferramentas para poder mostrar. Olha, a minha preocupação em mostrar para colegas que seriam concorrentes como é feita aquela manutenção. É interessante, né? Você sabe que uma das definições mais conhecidas de educação é a mudança de atitude, é provocar a mudança de atitude, a mudança de comportamento. E é o que você faz. A gente tenta provocar isso, né, fazer isso. A gente tem que ter bastante cuidado, porque é uma linha tão tênue entre a soberba, aquele cuidado para as pessoas, para você não ficar, eu sei mais que você, eu sou melhor, minha oficina é melhor do que a sua. Não. Esse é o cuidado que eu acho que todos que têm a capacidade de aprender, que são bons profissionais, na hora de passar isso, tomar só um cuidado com isso, porque é tão fácil deixar o ego falar mais alto. Então, hoje eu me policio, eu tomo bastante cuidado para não deixar que isso... Porque nós somos eternos aprendizes. Né? Sempre. Estou sempre aprendendo. Eu assisto um vídeo seu, estou aprendendo. Eu assisto um colega de uma outra oficina, eu estou aprendendo. Sim, sempre. Sempre a gente está aprendendo. Às vezes aquela coisa que é tão óbvia, mas como tem um livro que eu já vi também, que é o óbvio tem que ser dito, né? Sim. Então a gente está o tempo todo aprendendo e acha que essa classe, a nossa classe, ela tem muito a crescer, se desenvolver, a partir do momento que ela se unir, né? Parece meio clichê isso, mas não, a gente vê que está acontecendo esse movimento. Fóruns, comunidades em rede social, grupos de comunicação, de WhatsApp, treinamentos, workshops, a gente vê que isso é mais comum hoje em dia. Sim. Né? Bons canais que estão surgindo, porque antes ficava mais para quem tinha coragem de expor o rosto e fazer uma mídia. E agora a gente já vê profissionais da área acadêmica montando conteúdo e disponibilizando. Então, está acontecendo uma mudança, essa metamorfose aí no meio. Sim, e outra coisa muito interessante, principalmente aqui na tua empresa, você se dedica à educação, você se dedica a divulgar conhecimento, a ajudar a classe, mas continua sendo um empresário.
a empresa funciona, a empresa dá lucro. E você falou um nome interessante aí agora, o lucro, que muita gente tem medo, muito colega que está acompanhando a gente, às vezes, quando fala lucro, ele causa um impacto meio que de medo, tanto em quem vende, quem está cobrando, obtendo lucro, sim, e para quem está pagando para uma empresa que obtém lucro. Mas o lucro, ele é um dos maiores programas sociais que existe no mundo. Porque a partir do momento que eu, como empresa, tenho lucro, eu consigo investir na minha equipe, eu consigo adquirir mais equipamentos, eu consigo doar, eu consigo servir pessoas que não têm determinado tipo de condição, eu consigo presentear, é muita coisa, até a ação social, ela só é possível a partir do momento que existe o lucro. Sim. A gente pode observar um pouquinho disso no que aconteceu lá no Sul agora, né? Onde muitos colegas aí estão com as oficinas aí que perdeu tudo e tal, e a gente viu grandes empresários de diversos setores ajudando porque o lucro. Então, para os guerreiros das oficinas, na hora de fazer ali a cobrança, prestar o seu serviço, lembre-se, você não é uma ONG, né? Você é uma empresa, não é para cobrar nada além do que deve ser cobrado, não é para... Né? O justo. O justo já é lucrativo. Sim, o lucro está dentro do justo. E aí é o melhor dos mundos. É o que eu vejo que é possível ser feito. Sim. Alguns exemplos básicos. Eu estou ali com 3 carros fazendo a manutenção e todos aprovaram um pacote amplo de serviços. Mas na hora da manutenção eu vi que não precisa ser feito o amplo e que alguns serviços podem ser postergados. E o que a gente faz? Um planejamento. Eu falo com o cliente, não precisa fazer isso agora. Você fala, puxa vida, mas você perdeu de ganhar esse lucro. Não hoje. Você pode ter perdido aquele dinheiro naquele momento, mas você ganhou a confiança daquele cliente, que é um capital muito mais importante. Né? Muito mais valioso. Você não ganhou hoje, mas você vai ganhar amanhã. Aí é o que eu falo para muitos amigos que ainda têm dificuldade para entender o que é uma perenidade de um negócio. Eu tenho que ter uma oficina, mas eu tenho que pensar na sua perenidade. Ela precisa continuar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Né? Então as esposas, a equipe, tem que estar todo mundo dentro da mesma visão, do mesmo, né? Ali no alvo, porque aí, se caso acontecer aquilo que a gente não imagina, que não morra junto com o sonho do idealizador. Sim, né? Concordo. Cara, você é um visionário. Eu sempre admirei o teu trabalho pela sua visão de presente e visão de futuro. Então, quando a gente estabeleceu essa parceria, nós já trocamos uns arranhões no passado. Mas isso é bom, saudável, né? É saudável. Eu acho que uma coisa que acontece muito, existe um preconceito das pessoas. E eu venho cuidando muito disso. É difícil ter uma opinião de qualquer coisa antes de conhecer. É um carro, vamos falar, por exemplo, uma coisa que é muito legal, uma comparação bem simples. Eu não tenho um carro automático porque eu prefiro sentir o carro. Disse uma pessoa que nunca dirigiu um automático. Sim. Correto? Então, quando a gente vê que em determinadas situações existem professores que eles ensinam sem ter o conhecimento do dia a dia. Do dia a dia. Mas existem aqueles que conhecem o dia a dia, mesmo, não necessariamente você tem que estar com a mão ali, mas você vive aquilo. Então a gente tem todo o quê? Todo um cuidado e um zelo, quando a gente fala é uma coisa que eu fui aprender e pensar depois, como que um professor de uma instituição superior vai poder falar de uma coisa sem aquela prova robusta? Senão fica um questionamento muito complicado. É diferente de um mecânico falar o que ele pensa numa rede social. O impacto é diferente. Então a gente tem que entender isso, se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia e entender que às vezes a pessoa vai ter que pisar em ovos ali na hora de lidar com determinados assuntos, porque por mais que ela até concorde, mas ela precisa de uma chancela maior. Exatamente. De pesquisa e tudo mais, né? Que dá credibilidade. Exatamente. Por mais que a gente tenha muita vivência em campo, e às vezes eu consigo ter um diagnóstico só de perguntar para o cliente qual é o combustível que ele usa mais,
de tanto fazer isso, eu consigo ligar algumas coincidências, vamos dizer assim. Mas que são tantas, é repetido tantas vezes que ultrapassa o que é entendido como coincidência. Porém, não dá para bater o martelo, porque o legal é, tecnicamente, cientificamente, você chegar a essa conclusão, né? É por isso que quando eu vejo que eu te chamei a primeira vez, lembra que eu te convidei, eu falei assim, vem aqui que eu quero te mostrar. Você me recebeu, né, nababescamente lá, né, na oficina. Né? Eu falei assim, no lugar, eu falei assim, vem cá que eu quero te mostrar algumas coisas, né? Dali para frente você já começa a enxergar talvez com um olhar um pouco diferente também, mas assim, não, eu mudo meu pensamento se eu cientificamente for provado, mas deixa eu ver o outro lado, né? E é isso que é legal, e eu estou aprendendo agora o lado acadêmico. Agora eu estou pensando como eu preciso me colocar, igual eu fiz colocar no lugar das montadoras. Eu adorava meter o pau, por que que fizeram isso? Por que que esse carro custa tanto e tal? Hoje você não me vê mais falar um A de uma montadora, por quê? Primeiro eu vejo para qual mercado aquele carro foi feito, quais são os seus principais concorrentes, e aí eu vou comparar aquele veículo com o seu principal concorrente. Não adianta eu querer um porta-mala grande de um Kwid, ou querer economia de combustível de um carro de 1.500 quilos. Não vai ter. Né? Então, e não querer um acabamento premium de um carro que foi feito para um segmento de entrada. Então, tudo que é coisa que você vai desenvolvendo e vai aprendendo e tendo humildade de baixar sua bola e falar, peraí, deixa eu conversar então com pessoas da indústria automotiva. E depois que você conversa, opa, deixa eu me colocar, agora não tem crítica de produto igual eu fazia antes, porque eu era ignorante. E eu não tenho vergonha de falar isso. Ignorante é quem não conhece determinado assunto. Mas a ignorância, né, nunca foi vergonha? Exatamente. Então a ignorância me fez fazer comentários injustos, tomar às vezes alguma atitude que não inteligente. Então é legal a gente amadurecer, entender os problemas que você possa ter. Sim. E aí evoluir. Esse que é a grande mágica que eu acho que as pessoas têm que entender, que quem pensa muda de ideia. Acho que é isso que é o mais importante. Isso tem um nome. Evolução. Evolução, exatamente. A gente tem que evoluir. Evolução. Se fosse uma DG de 20 anos atrás, jamais a gente talvez nem estaria conversando. Talvez. Porque é uma viseira de animal de carga, sabe? Mas agora estamos aqui. Agora estamos conversando e contribuindo. E contribuindo um com o outro. Exatamente. E com quem está assistindo, né? É lógico, é para eles. É para eles. É para vocês. Exatamente. Qual é o mercado da Hi-Torque hoje? É interessante, né? Eu montei a oficina aqui no Alphaville. E muita gente pensou, nossa, cara, aí é bom porque tem muito carro premium. Eu não abri a Hi-Torque para trabalhar com carros premium. O que é um carro premium? É um carro de luxo no Brasil, importado, alemão e tudo mais. Ou um Porsche, coisa desse tipo. Nada contra quem trabalha, parabéns, são carros de alta tecnologia. Mas eu queria atender aqui o consumidor parecido com a gente, que o classe média todo dia sai de casa para lutar e tem que fazer conta de restituição, de imposto, tem escola de criança para pagar e tal, que ele compra um Jeep com luta, ele compra um Honda, um Toyota, um carro normal, normal, e prestar um serviço de qualidade para esse público, mesmo estando aqui. Não, eu acho que esse mercado é um mercado que é interessante, ele valoriza uma mão de obra de qualidade, ele pode pagar por um serviço de qualidade, sem você ter que atender pessoas que são de alto poder aquisitivo, vamos dizer assim. E sem precisar esfolar ninguém. Exatamente. Como é que você fatiou esse mercado? Como é que você seleciona o posicionamento? Qual é o teu posicionamento? Eu acho que esse é o grande, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de vários colegas. Eles têm medo de se posicionar. Essa pergunta eu estou fazendo, ela é capciosa. Sim. Mas é uma pergunta capciosa entre amigos. Exatamente. Se posicionar vai fazer aquele seu cliente de muitos anos, você não atender ele mais. E é um cara legal, é um cara bacana. Só que eu precisei me posicionar porque eu queria uma dinâmica rápida,
eu queria não ter problema com fornecimento de peças, eu não queria um carro hibernando dentro da minha oficina, e eu queria ter o que? A agilidade nesse processo. Eu não quero pegar um veículo e ficar com ele um mês dentro da oficina mecânica. Não dá. Salvo os Marés, tem um ali que já tem 2 meses. Mas o Maré é um caso à parte. Mas é o seu. Não, ali é o de cliente, o meu é esse aqui, ó. Não, Aí, o seu produção, é esse. produção, mostra esse debaixo do plástico aí, ó. Esse aqui é a joia da coroa. Essa é a joia da coroa. Esse é um dos meus. Tem 4, só um funciona. Só um? É só um, mas vai funcionar em breve, né? Faz parte, né? Mas tem uma maré de cliente. Tem uma maré de cliente que a gente está fazendo um turbo, né? Que está fazendo a manutenção dele. Mas assim, são casos específicos. Por quê? Eu me posicionei não com carro. Eu tentei me posicionar muito com o tipo de cliente. Trabalhador, guerreirão, não tem nada de luxo, não tem nada sobrando, e ele precisa ali e tal do seu carro. E às vezes tem algum entusiasta que quer ali um carrinho dele, mas mesmo que tenha um pouco mais de tempo, mas ele tem a condição de fazer aquela manutenção correta, porque não é o dinheiro. Mas como é que a gente vai ter qualidade com peça de baixa qualidade, tempo, né? Então eu resolvi me posicionar. A oficina que a gente está aqui agora, a Kaizen, foi pensada primeiramente para carros japoneses. Entra, faz manutenção e sai. Só que são ticket baixo, só que eu preciso de um giro muito grande disso. E no mercado eu percebi que existem veículos com alta tecnologia, com muita coisa específica, que eu falei, esse mercado está carente, eu também quero aprender. E aí a gente consegue também atender o carro de passagem rápida, mas também aquele carro que demora um pouquinho mais, mas que é fácil encontrar peças, tem bastante peça, fácil de fazer a reparação. E na hora que você entrega o produto final, ele traz uma diferença de funcionamento, de percepção de valor para o cliente. Então, esse é um dos motivos que eu quis segmentar, e acho que é interessante para todos que estão assistindo tomar cuidado para não pulverizar demais, porque acaba você, quando quer ser bom em muita coisa, você fica medíocre em muita coisa. Né? Então, eu acho que é legal, vale a pena, pelo menos os colegas que eu conheço estão bem posicionados aí. Então hoje você não tem um ano de corte? Trabalho ali em torno de 2015. 10 anos. 10 anos. 10 Eu anos. acho que é o ideal para quê? Ligou, tem peça. Não tem, faz o pedido, ela chega. E são carros que estão assim em condições de você não ter que fazer restaurações. Porque carros de determinado tempo, ele não passa a ser uma manutenção. É uma restauração. Uma restauração que às vezes o cliente vai querer fazer ele parcialmente, e você vai limpar um sistema de arrefecimento e vai vazar na bomba d'água, no radiador, e ele vai achar que é a culpa é sua. Entendi. Então é melhor falar obrigado, eu não faço. Mas não. Ok. Alexandre, mostra um pouco da Kaizen pra gente e vamos falar um pouco de mecânica, que eu estou vendo. Quando a gente chegou, você estava aqui debruçado nessa máquina aqui. Isso daqui para você ter uma ideia, é um carro que eu comprei para aprender. Eu tenho alguns carros, eu compro carros às vezes porque eu não vou ficar aprendendo no carro do cliente. Então eu falei, como é que eu vou ficar testando injetor num carro do cliente? Eu vou tirar o parafuso original dele, vou mexer no chicote. Ninguém quer, nós donos de carro não vamos querer que ninguém fique brincando. Não. Então eu fui lá e fiz a aquisição desse carro. Quando eu aprender tudo, eu vendo e vou pegar um outro carro. Então eu tenho carros aqui de treinamento. Tenho carros para poder treinar o pessoal para regular válvulas e tudo mais. Então eu vejo que é importante se as pessoas puderem usar o dono da oficina puder usar o seu carro para ensinar processos de manutenção, e aí o treinamento traz qualidade e excelência, né? E esse aqui eu estou aprendendo o diesel, né? Estou entendendo como é que funciona uma bomba de alta pressão, entendendo como funciona um injetor, ó. Fui entender como que funciona isso daqui, quem diria? Eu não sabia o que acontecia aqui dentro, professor. Eu nem sonhava sobre essas regulagens que tem aqui dentro, essas câmaras de pressão. Então é uma coisa assim que, confesso que depois que você começa a entender, você fala, puxa vida, o ciclo Otto parece um dinossauro perto dele, né? Então eu estou gostando bastante. Como é importante a parte de tratamento de emissões desses veículos, né? Como que evoluiu essa parte que no final ali, no sistema de exaustão, você tem um ar muito melhor, muito mais respirável, com a quantidade de tecnologia
alta pressão, o DPF, catalisadores, sensores de temperatura, sondas pré e pós, EGR para diminuir a temperatura de câmara, isso tudo. E a gente vê também as aberrações que acabam acontecendo no mercado de pessoas que estão isolando determinadas partes para talvez não ter manutenção com limpeza, mas que estão aí às vezes trabalhando com temperatura de câmara alta, porque o sistema leva em consideração talvez aí uma temperatura mais baixa por causa de recirculação de gases. E vai ter consequência depois em algum outro lugar. Então, a gente quer mostrar para as pessoas isso, né? Olha, deixa original, né? Cuida da manutenção, use um óleo específico, né? Use um combustível de qualidade e faça as manutenções de forma preventiva. Aqui, uma das coisas que eu acho que é legal, que eu adotei com meus clientes, é a manutenção preditiva. Você examina o parâmetro de funcionamento e o desgaste. Perfeito. Vamos lá, na indústria, nós temos a manutenção preventiva porque a preditiva sai caro, né? Não dá para poder chegar num carro e ficar parando por algumas horas e ficar inspecionando, vai sair mais caro. Por isso que a indústria coloca uma média e fala, o óleo vai ser trocado com tal quilometragem, a vela com tal quilometragem, a correia, porque você pega um país com dimensões continentais, que tem variações de temperatura, né, umidade, e vai colocar ali um ponto para equilibrar. Mas eu consigo aqui verificar até se o óleo daquele cliente meu, mesmo depois de 10 mil quilômetros, o que ele tem de saturação por particulado. Não é um teste laboratorial, mas eu consigo passar para ele, olha, ele ainda está com tantos % aqui de contaminação por sólidos nele aqui. Né? Então eu consigo, todo carro que chega aqui eu meço a contaminação do fluido de freio. Aí um condutivímetro, coloca lá, ele mostra uma luzinha, não, tá legal, não precisa trocar o fluido de freio. Olha, tem que trocar. Termodensímetro para olhar a água do sistema de arrefecimento, um teste de bateria para medir o CCA, e nessa inspeção inicial, o nosso colega consegue aumentar o ticket dele honestamente. Entendi perfeitamente. Honestamente. Esse carro que você está estudando hoje, tem algum calcanhar de Aquiles que está te incomodando? Que te levou a se aprofundar mais nele? Esse carro tem o principal calcanhar de Aquiles é o desconhecimento das pessoas e o medo de um colega que tem uma boa oficina que atende a ciclo auto de receber esse carro com medo, achando que ele é um bicho de 7 cabeças, como eu achava. E é um carro que quem tem um conhecimento de funcionamento, de motor, entende o que é uma máquina térmica, sabe do sistema de arrefecimento, sistema de distribuição, ele vai ter que ter conhecimentos básicos para ele pelo menos fazer a manutenção básica, e ele vai ser instigado talvez a aprender mais. Então esse carro ele tem um calcanhar de Aquiles que é vazamentos, vazamentos nessa parte de retentores, guarnições, e ele tem um problema sério de carbonização, que é o acúmulo de depósitos de sujeira no coletor de admissão, que acontece com todos os veículos diesel, mas nesses carros específicos que são diesel rápido, diesel leve, mais comuns por causa do tipo de uso. Então, é isso que a gente quer mostrar. Eu quero encontrar essa solução. Como eu consigo fazer com que não suje tanto, e se está sujo, o que eu posso fazer para fazer uma limpeza não tão cara, para o cliente gastar horrores aí, tendo que desmontar meio motor. Mas que seja efetiva. Exatamente. É isso que é o interessante. Mas isso exige investimento. Investimento. A gente pode usar esse carro aqui como exemplo para algumas ferramentas. Querem, vamos mostrar? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vou mostrar para você. Vamos mostrar um pouquinho do arsenal que o Alexandre tem aqui. DG, você falou para mim, alguns minutos atrás, que um dos problemas dos motores diesel rápidos, que nós temos hoje bastante no mercado, é a carbonização dos coletores de admissão. Como é que a High Torque está trabalhando com isso? Que tipo de tecnologia você está utilizando para resolver esse problema? Vamos lá. Para o colega mecânico não ficar assustado, dá para fazer a limpeza do método convencional, com algum tipo de desengraxante, bastante escovinha e paciência.
Só que eu precisava de ganhar velocidade. Para ganhar a velocidade, eu hoje, isso aqui só para ilustrar, isso aqui é um coletor também, utilizado no motor multijet. Esse já passou pelo processo de limpeza. Então eu coloco um produto químico, mergulho ele dentro de uma cuba de ultrassom, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e deixo ele dissolver a sujeira. Dissolveu, bato o jato de pressão e ele fica como novo. Lembrando, né, para os colegas que sempre é bom, né, vai examinar se não tem pontos de trinca ou coisa do tipo, né? Mas o ultrassom com temperatura e química, a soma dos três. Não adianta colocar isso dentro do ultrassom, vai ficar lá dias e não vai limpar. Então a temperatura e o produto químico. Ah, mas é um investimento mais alto? Não precisa ser feito esse tipo de investimento inicialmente. Você tem que ver a quantidade de carro que você começa a receber. Começou a chegar muito carro parecido com aquela recorrência, vale a pena você ganhar em velocidade. Então a máquina não fica cara para fazer o investimento. Não fica. Né? E do mesmo jeito, esse coletor vai no cabeçote. E lá, nas válvulas de admissão, também ficam todas impregnadas ali de sujeira. E aí a gente utiliza um jateamento. Um jateamento, que é uma espécie de aspirador de pó. Né? Ele aspira e jateia ao mesmo tempo. Então o ar comprimido joga a casca de noz, que é um abrasivo natural, né? Feito com cascas, né? E ele não vai agredir metais e nem plástico. Casca de noz, vegetal, mais mole do que o metal. Não vai provocar danos ao metal. Nem dano ali. Então ele sai aqui em alta velocidade, bate na sujeira, remove. Em alguns casos, quando aquela sujeira está até meio que úmida por causa do óleo, ela absorve também. Então, e ao mesmo tempo que você vai fazendo esse processo de jateamento, para onde vai esse pó de casca de noz, né? Ele é aspirado para a máquina e vai fazendo, e vai rodando. Perfeito. E ajuda muito no procedimento, deixa limpinho, fica brilhando, dá um polimento na peça metálica sem danificar nada. Agora, a pergunta de $1 milhão. Você já usou bastante. Sim. Funciona? Funciona muito bem. Perfeito. E o chão de oficina, então, tem mostrado que funciona muito bem e diminui o tempo da execução dessa limpeza drasticamente. Porque aquele processo de descarbonização, escovinha, toma muito tempo, faz uma lambança. Esse você não tem problema de sujeira e ganha agilidade. Mas não pode usar isso aqui em peça de plástico. Peça de plástico dá para usar. Dá para usar também? Em plástico também. Plásticos com uma resistência um pouco maior. Tranquilo, não tem problema, porque ela não tem capacidade de perfurar e de desgastar o material. Ela tira o quê? Aquela sujeira que foi depositada ali por cima. Então ela consegue remover aquilo sem danificar as peças. Não deve ser um equipamento muito caro, eu acredito que não seja. Não é muito caro, varia de preço, as pessoas podem fazer a importação também, se quer comprar na China, eu tenho também equipamentos assim. Esse eu gostei, que eu acho interessante, porque ele é uma empresa que está trazendo e está dando todo aquele pós-venda. E ele se preocupa com adaptadores e tudo mais. Sim, claro. E outro detalhe, o que adianta eu ter uma máquina se eu não tiver o produto? Então ele fornece. Você tem um também. refil. Então ele fornece também. Então é uma solução, né? Então a gente vê que é importante ter também. Então é legal. A gente pensa em algumas coisas que talvez não sejam necessárias a princípio. Eu mesmo já descarbonizei muito com Cara 80, com descarbonizante, escovinha, eu já fiz muito. Mas o tempo é mais precioso. Exatamente. E você vai vendo a necessidade. Então, galera, já passei por isso aí e quem não tem ainda a máquina vai ter em breve. E o ultrassom. Vamos lá ver? Vamos lá. Essa aqui é uma cuba de ultrassom de capacidade aí de acima de 30 litros. Por que eu escolhi essa? Custo-benefício, porque essas cubas de ultrassom podem ficar astronômicas, né? São muito caras. O que eu precisava, eu dimensionei para aquilo que eu mais precisava limpar, que era o coletor, né? Falei, preciso para isso. E essa daqui ela tem como aquecer, eu ligo o aquecimento e o ultrassom, mais a química adequada. Então, o coletor sai bonito. Então tem uma temperatura certa. Eu deixo 80 graus, para você ter uma ideia. 80? 80 graus. E um produto químico também
adequado. Aí ele vai e ele é biodegradável, não é solvente, não ataca a peça. Não é derivado de petróleo, coisa inflamável. Não é inflamável. Opa, isso é né? importante. Tanto que não é inflamável que para acelerar o processo, quando eu vou ligar a cuba, eu uso esse aqui para poder aquecer. O rabo quente. O rabo quente. Imagina colocar isso num diesel, uma coisa assim meio complicado, né? Um pouquinho. Aqui tá bem. Olha a cor que fica aí, ó. Sim. O sistema, carvão puro. Tá aí. É tudo aqui dentro. Carvão puro aí. Inclusive, tem que limpar também, viu, pessoal? Comprou uma cuba de ultrassom, depois que usar, limpa, né? Tem que fazer a manutenção do equipamento de manutenção. Exatamente. E a gente tem o coletor, as EGR. No caso de EGR, eu peguei uma cabine de jato de areia, e no lugar de colocar areia ou microesfera de vidro, coloquei a casca de noz nela também. E funcionou legal. Aí você tem que dar de vez em quando dar uma focadinha lá para ela e jatei e limpa também, sem danificar. Aproveitamento total. Limpa. A válvula EGR fica boazinha, limpinha e funcionando. Sem risco, sem ter que molhar, sem ter que fazer nada demais, só. Até o MAP, o sensor de pressão do coletor, que fica todo carbonizado, eu jateio ele, fica limpo. E fica limpo. De tão suave que é para a peça, mas é agressivo para a sujeira. Alexandre, nós estamos conversando a respeito de tecnologias, algumas que até mesmo você tem desenvolvido, e de outras que precisam ser adquiridas. Quando eu falo em tecnologia, eu estou falando também de ferramentas e equipamentos. Numa empresa grande, você tem um planejamento. E numa empresa pequena, o que você recomenda para o guerreiro das oficinas, ou que está começando, ou que tem uma empresa menor? Eu acho que às vezes é até meio injusto algumas coisas, porque, imagina, às vezes a gente cresce, no meu caso você cresce, e em alguns momentos a gente até ganha algumas ferramentas. É fácil de falar, compre uma ferramenta dessa, quando você ganhou um equipamento desse, por causa da sua exposição. Mas vamos falar de coisas do dia a dia, né? Não estou falando de equipamentos muito caros, mas um equipamento desse que eu trouxe da China. Importei da China. E por que dá para fazer essa aquisição? Vai depender do guerreiro da oficina, do mecânico, entender qual é o público que ele atende, qual é a passagem daquele tipo de carro, para ele fazer a conta, opa, vale a pena eu investir X reais nesse equipamento para poder ele se pagar. Boa parte dos nossos colegas, eles são muito bons em resolver os problemas, consertam carros da melhor maneira possível, fazem um excelente trabalho, mas nem todos são gestores. E tudo bem, nem eu sou, estou aprendendo. Mas conhecer pelo menos um pouquinho de quando vale a pena fazer um investimento numa ferramenta, usando o tempo como uma baliza. Explica para mim isso. Se eu demoro 2 horas para limpar um coletor, 3 horas para limpar um sistema normal, e eu posso diminuir isso em um terço, eu vou ter tempo para trabalhar com outro veículo. Então, aquilo se paga pela agilidade, sem contar a qualidade também. Entendi. Você ganha em agilidade e qualidade, que eu sou contra a correria, andar rápido e ficar ruim. Aí não vale a pena. Mas investir em... Olha só que interessante uma dica. Para eu que recebo muito veículo, às vezes, de uma marca, eu já tenho peças prontas. BT, base de troca. A base de troca. Porque eu inspeciono. São idênticas, não tem dano, são perfeitas. Ok, para andar, o cliente tem pressa, eu pergunto para ele, pode fazer? E faço. Sim, a autorização é sempre primordial, tem que ter. Vai que a dele tem uma história, a dele tem uma marquinha lá que foi de uma coisa. Então, falo para ele, pode, faz. Ganha-se tempo, ganha-se qualidade, e não se fica trocando aquilo que efetivamente não é necessário. Que não é necessário. É isso que acho que isso aí nos tempos que a gente está vivendo hoje, de meio ambiente e custo, né, também, eu acho que vale a pena a gente pensar em não descartar tão facilmente as coisas que estão em bom estado. Eu concordo. O bolso da maioria das pessoas está meio raso. A gente tem essa coisa, sempre aquela coisa, né? Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, mas tempo dessas vacas aí gordas e magras, mas na minha cabeça é o seguinte, jogar dinheiro fora. Não. Eu vou trocar uma peça que tá boa. E a dica para os colegas. Por que vender uma bomba de alta pressão, caríssima, tem uma margem pequena, sendo que eu posso entregar para o meu cliente uma manutenção
uma limpeza completa, repara os novos, o cliente vai gastar muito menos e eu vou ganhar muito mais. E testada. Testada. Você tem Com condição, garantia. Com garantia, você tem condição de testar. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Métodos e metodologias para se testar a eficiência de uma bomba de alta fora do veículo. E a gente fala assim de uma coisa talvez um pouco mais complexa, mas vamos falar de uma coisa mais simples. Um disco de freio. Sim. Por que eu vou pegar um disco de freio que tem tolerância, tem material, um disco genuíno, e eu vou pegar esse disco e descartar para o meio ambiente, para um dia ele ser reciclado, se vai ser, e colocar uma peça nova, que talvez não tenha a mesma qualidade de um genuíno, aumentando, onerando o custo final para o meu cliente, e eu tendo uma margem menor de lucro. E aí você às vezes vai investir numa retífica de disco ou ter um parceiro, lembrando, se você não puder ter o equipamento, tem um parceiro. E aí você vai levar para esse seu parceiro, ele vai retificar esse disco e você vai vender serviço. Por sinal, a gente estava indo mostrar algumas outras ferramentas que o ADG tem, e olha o que ele encontrou aqui, um coletor sujo. Esse daqui tá sujo, mas não tá daquele jeito horroroso não, mas olha só como é que fica aqui essas borboletas aqui, né? Essas válvulas aqui no coletor. E aí, colega mecânico? Ó, nós não vamos comentar nesse vídeo, sabe para que serve essas válvulas aqui? Deixa nos comentários aí que a gente quer ver se vocês são tão bons mesmo, tão ligados, né? E aqui, por dentro, bastante sujeira. E uma outra coisa, ó, queria provocar o pessoal que está assistindo também, que a gente pode fazer depois até um podcast, olha só. Podemos, vamos sim. Ó, esse coletor perdeu parte do material dele aqui. E muita gente fala que é por causa do aditivo, que estava usando o aditivo, e eu insisto que não é o aditivo. O aditivo ele não tem propriedade, mesmo a água pura, não vai conseguir tirar material plástico, não. Não, não vai. E aí eu cheguei à conclusão que por causa de um problema de baixa pressão nesse ponto, estava cavitando. O que é muito provável. Né? Aqui o coletor, essa daqui não tem solução, pessoal, infelizmente, né? Só trocando. E é para você orientar o seu cliente o quê? Para ele fazer a manutenção antes de chegar nesse ponto. Porque senão uma peça dessa, ela em promoção custa quase R$5.000. Em promoção. E aí fica complicado as coisas, né? Essa máquina aqui que a gente acabou enxergando, é aquela que ela vai oscilar a suspensão, né? Ela gera, esse é um modelo atualizado que vai até 70 Hz, e ela vai oscilar por igual, ou independente, ou só um lado, sacudindo o carro para gerar aí o barulho, a condição de uso normalmente. Localização de folgas, trincas, etc, etc, etc. E aí fica mais fácil porque está parado. Claro. Né? E dá para olhar por baixo? Dá para olhar por baixo. E aí junto com ela, quando está mais difícil de ver, aqui dá para você usar um estetoscópio, colocar o estetoscópio e também alguns microfonezinhos que eu tenho sem fio, que eu plugo em determinados pontos e vão mudando o canal ali na seleção para poder ver de onde vem o ruído. Olha legal, só, olha a tecnologia que esse homem tem. Mas tem uma tecnologia antiga aqui também, pessoal. Tem coisa mais antiga, lembra dessa aqui? Opa! Essa daqui a gente não abandonou, não. O balanceamento local? Essa daqui a gente chama ela de balanceamento fino, que às vezes mesmo quando passa pelo balanceamento de coluna ali, em alguns casos você tem problema de pneu que está com um certo deslocamento, ou uma roda que está também com problema de empena, aí você diminui drasticamente esse problema. O certo é arrumar a roda, trocar o pneu, mas a gente está num país que nem todo mundo está podendo fazer isso imediatamente. Exatamente. Né? Mas ela também funciona como um balanceamento fino. Então depois de um balanceamento normal, você usa, e como ela balanceia o conjunto, né? Sim. Semi-árvore. Tudo, vai o cubo, a semi-árvore, vai então, tudo. Eu acho que ela consegue entregar um resultado legal também. É só tomar um pouco de cuidado com alguns veículos com transmissão automática na frente, tração dianteira. E a grande maioria A grande maioria né? E aí você tem que ver qual é a velocidade que você vai aplicar para fazer esse tipo de teste, né? E também fazer com o veículo ligado, a bomba tem que estar funcionando. Tem alguns macetes para você compensar essa deficiência. Lubrificar a transmissão, a caixa de transmissão. Exatamente. Se chegar e achar que é normal, você vai colocar uma alta rotação dentro ali de um diferencial e não tem lubrificação ali. Está tendo uma complicação ali. Vai gerar um problema, né?
E, que mais? Bom, tem mais coisa ali, por exemplo. Vai mostrando. Ó, a turma está trabalhando aqui agora, né? A gente vê o pessoal trabalhando. E olha só que todo mundo, tranquilo, tudo mais. A gente. Tem algum. O que tá fazendo aí agora? Trocando a bomba d'água? Tá com barulho. Barulho aí na bomba d'água. Esse vai trocar a bomba. Esse tá bem nítido, né? Esse tá bem uma nítido. Belíssima, né? Tá usando aqui colocando as coisas aqui? Só mostrar para o pessoal que eu acho que é uma dica para o colega mecânico. Se você não tiver um sistema para fazer isso, você pode fazer isso com o seu telefone e mandar para o seu cliente. Realmente, como é que ele vai ver esse barulho? Ele vai acreditar em você. Você pode chegar aqui, pegar a coisa e fazer um vídeo, mostrar para ele. Olha o barulho como que tá. Aqui, ó, tem um barulho, tem vazamento. Então o cliente ele vai aceitar melhor isso, porque ele vai ver. E aqui a gente manda através de fotos e vídeos, tá vendo? Tem um sistema que está tudo detalhado o antes e o depois, até a vela de ignição que a gente mediu o gap dela e tudo mais, e alguns vídeos. Também como isso que a gente fez aqui agora. Está tudo evidenciado. Então, se não pode ter um sistema, WhatsApp, manda para ele por e-mail, arquivos de foto e vídeo, e vai conseguir mostrar para o cliente. É um grande diferencial, é o pulo do gato que eu tive há 18 anos atrás foi isso. O cliente vê o que era feito e aí ele sente mais paz, mais tranquilidade para autorizar. Né? Exatamente. Esse é para análise de água. Eu gosto muito eu vejo muita gente falando de água desmineralizada. Eu falo, deixa eu ver esse negócio na prática aí, que tá pegando, né? Realmente tá com salinidade mais alta, a condutividade é mais alta, e na hora que eu coloco o aditivo, o que acontece, né? Então a gente vê que existe algumas informações que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais a fundo, né? Então eu gosto. Olha só um equipamento simples que um mecânico pode ter também para trazer uma certa confiança. Olha só, um teste de fluido de transmissão. Como é que você vai testar? Isso é um laboratório? Isso é químico? Não. No lugar de eu ficar pelo visor da máquina vendo se está sujo ou não, ele usa um princípio simples que é de transmissão luminosa. Ele joga um feixe de luz, tem um receptor do outro lado, e pelos particulados que estão em suspensão ali, ele vai falar, olha, já está com mais particulado. Está com muito particulado, está com pouco particulado. Aí pode ser que você troque. Aí o profissional toma a decisão de trocar ou não trocar, ou de recomendar ou não a troca. Uma coisa que eu acho muito legal para o mecânico, que trabalha principalmente com algumas marcas específicas, é ele conhecer o carro que ele faz manutenção. A partir do momento que ele conhece, ele vai perceber aquelas mínimas diferenças que tem de um fluido usado, de uma correia que já pode ser trocado antes da hora, tal. Porque a preditiva, para mim, é o mais importante, eu acho legal. Aqui, por exemplo, olha que interessante para a gente poder executar uma preditiva bacana. Lembra que eu te falei lá de ruído? Lembro. Né? Isso daqui é um estetoscópio, só que ele é eletrônico. Então ele amplifica e filtra alguns sinais que você consegue pegar ruído pequenininho lá no rolamento. Aquele comecinho do fim da vida do rolamento você consegue ouvir. Você já consegue pegar, diferente de um convencional. Então ajuda muito. Não é um equipamento barato. Não. Mas por que eu comprei? Nas revisões que a gente faz daquele turbodiesel, todos a gente inspeciona o rolamento do compressor do ar-condicionado. A maioria já está fazendo barulho. Já porque usam direto. Exatamente. E aí, com esse equipamento, eu consigo não só ouvir, mas eu consigo colocar até no alto-falante e gravar. Olha aí o barulho que está no seu compressor. Manda para o cliente... E coloca o novo e mostra depois ele silenciado. Não tenha dúvida. Né? Aí aqui é muitas torquímetros e tudo mais, mas tem umas coisas, uma coisa que eu acho legal, que eu acho que esse daqui, ó. Esse equipamento é interessante, que é um teste de lubrificante, né? E como que ele funciona? Eu vou colocar aqui, ele faz o teste de vários tipos de lubrificante. Eu preciso apenas pegar uma amostra do novo, limpo, coloco e calibro.
uma vez que eu calibrei, eu posso colocar a amostra do contaminado. E ele vai me falar através, tem um monte de sensores ali dentro, ali, ele mede principalmente a parte de condução, umidade, e ele te dá um parâmetro. Não é uma marca qualquer, não é um equipamentozinho, não, é um equipamento, né, usado aí para manutenções de máquinas industriais que realmente precisam de ter aquele controle preditivo para não jogar muito dinheiro fora. Máquinas, né, aí que na média custam $1 milhão cada uma. Exatamente. Vibrômetro, eu gosto de, vou trocar um coxim. Puxa vida, preciso de um vibrômetro para isso? Não, mas o seu cliente, ele sente segurança quando ele vê antes e depois. É um show que o cliente gosta de ver porque ele se sente mais seguro. A segurança. Né? A segurança, né? Você dá segurança para o cliente tomar a decisão dele. É. Por que trocou? Porque estava com vibração excessiva. Exatamente. Porque estava com ruído excessivo. E aí muda para ele. Acho que tem um outro aqui, eu acho que vai gostar desse daqui. Ó. Esse equipamento aqui, olha aqui, gente. Tem de tudo. Eu tô vendo. Até para a saída do ar-condicionado eu vejo se o filtro está saturado. Termômetro de vários canais, de várias vias. É um verdadeiro parque de diversões. Mais câmeras, mais ferramentas. É uma loja de brinquedos isso. Balança. Tem um balanço de carro. É uma loja de brinquedos. Né? Que deixa uma pessoa que nem eu eu gosto alucinada. Muito. Eu tenho uma ferramenta aqui que ela serve para medir a tensão da correia dentada. Né? Ela é um equipamento que mede a frequência gerada pela correia, como um equipamento desse de medir instrumento musical. Né? E aí eu comecei a mapear os carros novos, né? E ver, olha a frequência que gera quando está na posição correta e tudo mais. E tenho esses valores. E aí, através de um aplicativo, às vezes, olha essa dica aqui, pessoal, isso aqui eu não contei para ninguém, vai estar em primeira mão aí. Um aplicativo para instrumento de cordas. A partir do momento que você tem os valores, já sabe qual é o valor que ele gera, você vai ter uma redundância depois que você fez a manutenção. Olha só. Fui lá e tensionei a correia e coloquei na marca. Estou com distribuir. Eu quero só ter uma redundância. Eu vou lá e ponho um aplicativo, tem pela nota musical. Aí ele vai me falar quantos hertz. Olha só, pela nota, pelo som. Né? E aí você fala, puxa vida, mas funciona? Funciona. Tanto que a Continental tem, na Europa, o aplicativo que utiliza. Aqui não. Agora aqui tem. E aí você pode ter uma redundância e alguns colegas que estão acompanhando a gente talvez não saibam, mas 1 milímetro a mais de carga, ou a mais ou a menos no tensionador, a gente está falando de quilos e quilos em cima de bomba d'água, polia e tudo mais. Então, às vezes o colega não sabe disso, porque na cabeça dele é só um ponteiro, e aí ele não entende o que é tensão. Essa ferramenta profissional que eu tenho, ela pega a frequência e através de um cálculo matemático ela me fala quantos newton-metros estão ali de carga naquela correia. Maravilhoso. Né? Então, já ajuda ele ter uma compreensão de quão importante é ele deixar aquela correia na tensão correta. Eu não tenho dúvida. Né? Tecnologia é a ciência sendo utilizada no chão de oficina. E para quem achar que é nutelagem, vem cá que eu mostro para vocês que não é não. Hein? Num passado não muito distante, nós trocamos umas farpas, lembra? Acaba que a gente tentando trocar farpa, a gente nem trocou, né? Assim, nem discutir não. Nem discutir não. Era mais de conteúdo divergente. Isso, foi um conteúdo divergente a respeito dos efeitos do etanol sobre os injetores. Sim. E eu lembro que eu fui à sua oficina, você me convidou, eu fui e você me mostrou esse equipamento onde você testa os injetores de injeção direta. É uma máquina importada, caríssima. É uma máquina importada, que é a nossa Excalibur, né? Uma filha única aí no mercado, e que eu consigo ter um teste mais aprofundado de injetores. Ela tem ela é bem assim, um ajuste bem fino, né? São milímetros cúbicos com célula de carga que a gente consegue analisar melhor o injetor, né? Então, eu cheguei naquela conclusão do etanol por causa da
essa pesquisa interna dentro de rede. Sim, o chão de oficina não só mostrou, como mostra que existe uma alteração do comportamento do injetor. Exato. E você atestou isso, o teu teste mostrou. Sim, o que o chão de oficina está relatando realmente acontece. O que nós não sabemos ainda é o porquê. Como isso acontece. E como isso acontece, que é justamente o trabalho acadêmico que eu me dispus a fazer, e o ADG é meu parceiro nisso. Vamos fornecer alguns. A gente está pegando alguns injetores que a gente pega com problema e vamos mandar para dar uma analisada. Exatamente, eu estou abrindo esses injetores em laboratório, estou fazendo microscopia desses injetores. O resultado ainda não vou contar, porque ainda o trabalho está no começo. Mas o objetivo é descobrir o que está acontecendo. O problema é o etanol, o problema é a gasolina, o problema é a mistura, o problema são as condições de funcionamento. Quais são os depósitos que estão sendo formados? Aonde esses depósitos estão sendo formados? Para chegar no final das contas, como resolver? Exatamente. Então, quando eu vi que você estava iniciando esse trabalho, eu falei, aí sim, aí o negócio fica interessante. Até acompanhei aquele vídeo que você fez, bem interessante também sobre o assunto, bem fácil de entendimento para quem quer já começar a ver o que está sendo feito, né? E aí, para mim, eu não tenho esse negócio de, não, ego inflado, não. Puxa vida, vamos contribuir para que as pessoas saibam o que acontece. Exatamente. Né? E aí isso aqui é uma ferramenta, mas ela não conclui nada. Ela só mostra o injetor com problema e o injetor bom. Nada. Ela não é um equipamento de análise laboratorial, apenas uma ferramenta de diagnóstico e testes, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo mais apurado, isso aí vai ter um resultado melhor para o pessoal. Eu também acho, vai ajudar todo mundo, vai ajudar o mecânico, vai ajudar o usuário e a indústria também. A indústria também, é se preparar melhor, ou de repente, né, desenvolver algum tipo de aditivo, se for o caso. Sim. Né? Acho que isso é bom. Bom, já que você está aqui, a gente está falando de injetores, eu estou com uns aí para você levar. Quer levar mais uns para lá? É claro que eu quero, é claro que eu vou levar, não tenha dúvida. A nossa parceria já está solidificada nesse trabalho acadêmico, você já me forneceu alguns injetores. Eu já os desmontei, eu não vou contar ainda o resultado para os nossos seguidores, porque o trabalho ainda está muito recente, os testes ainda são muito recentes, mas você está me fornecendo aqui mais alguns. Bom, esses aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu já tinha brincado aqui de abrir, mas não coloquei em microscópio. Então, vou passar isso aqui para vocês, já ver se consegue contribuir com o estudo e parecendo mais... A gente vai passando para poder tentar encontrar ali alguma coisa aí que explique, né, esse mistério. Né? Perfeito. Eu vou aproveitá-los, vou para o laboratório com eles, vou passar na microscopia tanto óptica como de feixe de elétrons. Mas isso não pode. É coisa de debochado. 3.000 vezes para cima. Olha só. Para a gente enxergar no detalhe o que tem aqui. Ótimo, ótimo. Porque a primeira fase, o primeiro passo para se resolver um problema é descobrir qual é o problema. Sim. O que está entupindo? Que tipo de material está entupindo esses injetores? Uma coisa que eu percebi é esse problema grande da estanqueidade. O que está fazendo que aquela esfera da ponta não consiga vedar mais? Por quê? Eu acho que isso aí vai te ajudar, hein? Eu não tenho dúvida. Tô achando, hein, pessoal? Opa. O pessoal fica ligado aí no conteúdo e logo tem novidades. É isso aí. Obrigado pela visita. Alexandre, eu não tenho como agradecer a tua paciência. Você perdeu seu tempo. Não, isso é tempo. A gente está ganhando tempo. A gente está ganhando tempo ajudando o mercado, a turma. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. A gente continua conversando. Nós conversamos muito fora do ar. E precisando, se algum colega que acompanha o canal do professor quiser um dia conhecer, estamos aí à disposição para ajudar a evolução da categoria. E você que é entusiasta, está em dúvida onde levar o seu carro? Não tenha dúvida, vem aqui para cá, Isaac. Vem para cá. Valeu, até mais. Obrigadão. Até a próxima.